Olá a todas, olá a todos, eu sou Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS, e este é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora. Eu converso aqui com meu colega e também jornalista do portal, Vitor Arruda. E aí, Vitor, como é que tá? Como é que foi esse fim de semana com um jogo muito louco ontem, né? Com certeza vai ser o nosso primeiro assunto do programa. Olá a todos, olá a todas. Sim, muito louco. Foi um jogo assim que um roteiro não teve roteiro, afinal das contas, né? O personagem foi o juiz, o árbitro. Mas foi um jogo assim, um jogo que é no programa anterior que a gente comentou, né? Que o Inter tem que ser grande e quem foi grande dentro do Beira-Rio foi o Botafogo. Sim. Que partidaça do Botafogo e como é que foi, a gente ouvindo até os comentários, não consegue. Óbvio que teve muita incompetência do Inter desde o início em não matar a partida, Sim. mas são coisas que não acontecem toda hora, né? Tem que fazer muito esforço para uma coisa dessas acontecer toda hora. Faltou muita experiência para os próprios jogadores do Inter. Mano Menezes também, faltou conversar dentro do vestiário, lá no intervalo. Não sei como é que é a conversa com ele dentro no intervalo ali, mas deu para entender que não deu um toque meio ali, para tipo, vamos acordar, vamos chegar como foi nos jogos anteriores, que o Inter chegou nos primeiros minutos da segunda etapa pressionando, fazendo gol. Não, foi desatenção mesmo que faltou no Beira-Rio. E o Botafogo mostra que o que a torcida do Inter está pedindo para ser no Beira-Rio, o Inter, né? Grande. E o Botafogo foi um time grande, mereceu a vitória, com um jogador a menos dentro do Beira-Rio. Eu vejo que o árbitro não foi responsável pela derrota do Inter, mas sim o Botafogo. Jogou, teve mérito, garra, raça, atenção, e a zaga do Inter também ajudou, né? Sim. Eu achei até que tu falou do Mano, né? Eu achei que justamente o Mano viu que o jogo tinha se desenhado para o Inter e que o Inter tinha a obrigação de matar o jogo. E aí, principalmente no Sim, segundo tempo, ele começou a mexer para tentar deixar o time mais ofensivo, né? Ele cravou os alas, e aí acho que botou o Alan Patrick sentiu, e aí ele já tinha botado o alemão, aí ele colocou o Tyson, e aí ele ainda mais tarde ele botou o Cadorini, ele queria e botou o Pedro Henrique, ele queria matar o jogo e foi para cima com tudo e de repente sim. abriu muitos espaços, né? O Inter. Ficou meio bastante bagunçado. Eu achei o Inter bastante bagunçado no segundo tempo com a entrada do Tyson e os outros jogadores. Ficou o Maurício voltou aquela impressão de entrar cansado, perdido, correria. Sim. Acho que quando tu empilha muita gente de frente, a tendência é de te organizar, porque fica mais gente do que função para cumprir, né? De repente, se depois que tava 2-1, principalmente 2-1, né? Que daí o jogo ficou mais tenso, assim, talvez mantivesse um pouco a cautela e Sim, não se atirar tanto, e ao contrário, até explorar os espaços que o Botafogo pudesse deixar, sim, de repente os gols fossem acontecendo natural, mas eu vi muita afobação assim do Inter e ficou aquela coisa, estamos ganhando de 2-1 e estamos com um a mais. O que a gente faz? A gente espera ou a gente vai para matar? sim, Aí ficou uma indefinição e o Botafogo soube aproveitar, né? Talvez esse seja o grande ponto fraco hoje do Inter, do Mano, que é a bola alta. O time do Inter é sim, muito fraco por cima. Achou o gol de sim. empate e aí o terceiro gol sai no momento assim, meio. Voltou aquela mania de ficar erguendo a mão É, e não ir no lance, né? O sim, próprio Daniel também não está saindo do gol. Olha os gols que o Inter está tomando na bola aérea, ele fica parado, só vê a bola cruzar do lado dele e indo pro fundo da rede. Contra o é, Goiás também foi assim. eu achei que no primeiro gol houve falha do Daniel, porque a bola passa entre as pernas dele, né? O cara chutou, o jogador do Botafogo chutou de perto, né? Mas eu achei Sim. que ele podia ter pego aquela bola. E tá faltando aquele bola alçada para dentro da área colorada, o goleiro sair dando socos,
segurando firme, aquela intervenção, tá faltando, o Sim. Daniel fica muito, me lembra o Marcelo Lomba, em alguns momentos fica parado, não tem reação, só vê a bola passando e é gol. E o time do Mano Menezes vai ter que melhorar bastante a defesa. Sim, principalmente por Atenção, cima, não ficar só ergando a mão, né? principalmente bola alçada, né? É uma fragilidade do time do Inter. Mas eu digo ontem, tu falaste também da questão do Mano Menezes, mexeu ali para ir para cima. Tá aí, e se ele viu que o Botafogo estava com mais vontade, mais raça, mais tudo, digamos, porque não foi chamando um por um jogo em andamento ali, falando, vamos furar a bola, pô. A bola tem que ficar com a gente, vamos furar a bola. Por isso que eu digo que faltou também a atitude do técnico. E a experiência do Sim, Mano Menezes ali, onde não, o Botafogo foi superior também nisso. resta saber agora como é que o Mano vai gerir, né? Porque ele não tinha tido nenhuma derrota, tava todas mil maravilhas, né? O conto de fadas do Mano Menezes. Agora ele tem uma primeira grande crise para gerir, né? E foi uma Porque derrota. porque se sabia que uma hora o Inter ia perder, porque ele não ia ficar Sim, invicto até o fim do ano, uma hora o Inter ia perder, mas perder do jeito que perdeu, inevitavelmente instaura assim uma mini crise que tu tem que resolver em pouco tempo, né? sim. Então, vamos ver se ele vai ter Sexta-feira contra o Curitiba aí, né? Vai é, ter que dar a resposta logo. resposta logo, já reanimar o grupo. Vai ter muitos desfalques, porque naquelas brigas lá do fim, gente foi suspenso, o Mercado foi expulso, acho que não vai ter o Tyson também, vai ter alguns desfalques. Tem que ver também se não vai ter gente punida, né? Porque teve lances Sim, bem graves, assim, na briga. Teve um soco, uma agressão do David, eu acho que foi, né? sim, teve bastante. A câmera. Agora, eu não sei se eles vão usar imagens do VAR também para ver. Sim. Bom, e aí temos que falar também mesmo que tu disseste, né, que achou que o resultado não passou, a derrota do Inter não passou só pela arbitragem, mas Sim, foi um jogo com muita presença da arbitragem, né? Porque foi. teve aquele lance do pênalti logo no começo para o Inter, que foi bem discutível. A maioria das pessoas que eu vi comentando acharam que não foi pênalti. Aí acabou ocorrendo uma expulsão do cara do Botafogo, o jogador do Botafogo. Sim, E depois teve mais lances de impedimento, gols anulados em linhas que muitas pessoas sim. acharam discutíveis. Teve um lance que pouca gente falou, que eu não vi todo mundo falar, mas que me chamou a atenção, foi aquele lance que o Klaus deu uma cotovelada no alemão dentro da área. Ali eu achei mais pênalti que o primeiro pênalti do, É, do, do Inter. ali eu achei que foi pênalti. Até a TV, Ali. a TV falou que foi pênalti também. Ali E eu achei mais pênalti do que o primeiro pênalti contra o Inter. Ali o árbitro não foi nem no VAR para conferir. Ali foi sim, mais pênalti ali. é. Tá? O VAR, em alguns momentos, daí voltamos. E se fosse o Corinthians? Ah, é. E se fosse o Corinthians ali? Porque tem lances ali que a gente vê em outros jogos ali que daí que é no jogo do Corinthians, o VAR confere, dá pênalti, uns lances parecidos, É não só verdade. pro Inter, mas também pro próprio Botafogo, alguns lances aí que o VAR tá. Foi Dá uma, para dizer que ele tá virando meio corintiano, Silvio. é, eu diria assim, ó, que tudo bem, discutir se o juiz for parcial, se favorecer um ou outro, a gente vai ficar muito Sim, tempo, talvez não fosse chegar numa conclusão muito definitiva. Agora, que foi uma arbitragem confusa, que foi uma arbitragem sim, que tu via assim que faltou um pouco de mão do árbitro do jogo para conduzir a situação, isso é inegável. sim. Não foi uma arbitragem bem conduzida, na minha opinião, independente de quem que foi beneficiado ou não na partida. O Bruno Henrique reconheceu a postura do Botafogo, deu parabéns para a postura, com um jogador a menos, reconheceu que a vitória deles foi merecida, mas ressaltou na questão da arbitragem, que deixou a desejar, que ele falou que algumas confusões ocorreram, que o jogador estava com a cabeça quente e o árbitro foi responsável por algumas confusões. Concordo nisso,
nessa questão ali do Klaus com o alemão, ele deveria ter ido conferir no VAR, 1 minuto ali no máximo, para ver. Não precisava dar pena, mas para dizer que viu o lance, não ficar só no vídeo ali, no vídeo não, no áudio ali, que os jogadores não estão vendo, mas para dar a confiança. Se ele vai ali e analisa, os jogadores vão ficar tranquilos, ó, não, foi pênalti, ou não, ou ele foi e analisou, né? Ele tem que ter essa postura. Sim. Por isso que eu brinquei ali que contra o Corinthians a arbitragem fica mais preocupada. Corinthians, Flamengo Mais tem essa pressão, né? preocupação. Mais Mais pressão. pressão e paro para ver. Dá para ver, tá? É claro isso. A CBF tem que mudar isso, tá claro que o Corinthians e o Flamengo, em momentos como esse, era certo que o VAR ia parar e o árbitro ia ver. Tá escancarado isso. Porque mancha o Campeonato Brasileiro. Por isso que o pessoal pega. O árbitro a favor do Corinthians, o árbitro a favor do Flamengo, mas a própria CBF está fazendo esse cenário. Sim. Por isso que eu brinquei antes que a arbitragem é mais corintiana. Uhum. E ontem ficou essa bagunça toda que poderia ser evitada, né? Os jogadores brigando. O jogo foi tenso. E tudo ajudou, né? É uma derrota para o Mano Menezes colocar, anotar no papel ali tudo e desde a confusão, tudo para sentar e refletir para não se repetir contra o Coritiba. É. Eu Aconteceu de tudo. quero ver como é que o Mano vai reerguer. Porque o time tava com moral e esse é o tipo de derrota que se tu não administra bem, o time se abala, né? Sim. Porque ainda E outra mais com coisa, desfalques e tudo que vai ter. Era um jogo que tava todo mundo prevendo uma sequência, né? Botafogo e Inter, sim, Botafogo e Curitiba, do Inter fazer 6 pontos, já sim, já não se sabe, né? vai ter que recuperar fora de casa. Esse É, ponto, 3 pontos perdidos com o Botafogo, que eu volto a repetir, foi grande, coisa que o Inter não está sendo grande dentro do Beira-Rio, não está passando confiança para a torcida e acaba surgindo como acontece com o Tyson. O Tyson pega na bola e é vaiado. sim. Se o Inter ontem tivesse postura como um time grande, o Tyson não ia ouvir vaias durante cada vez que ele tocava a bola. Tá faltando isso, postura para os jogadores do Inter como um time grande. E mais uma vez, o Botafogo deu uma aula para o Inter como ser um time grande no Campeonato Brasileiro. Verdade. Coisa que nós já havíamos dito no programa passado, né? Sim, Que o Inter precisava, né, pegar o embalo da vitória contra o Flamengo e vestir o espírito de time que está no campeonato para ser campeão, né? sim. Mas vamos ver como vai ser os próximos jogos dentro do Beira-Rio. E a É. torcida compareceu 26 mil, Sim, a torcida foi e foi, é tudo apoiou, cantou, sim, tudo porque preparado, tudo preparado para a festa e os caras me aprontam uma dessa. Daí a torcida é do como Inter, Mano Menezes, aí como a torcida do Inter depois vai para a internet falar aquelas coisas, isso só acontece com o Inter, não sei o quê, vai falar o não, quê, né? o daí voltamos a repetir, né? O Inter tem que ter postura dentro de casa, tá faltando postura. Sim, Tem que mostrar quem é que manda dentro do Beira-Rio. E ontem quem mostrou quem é que manda no Beira-Rio foi o Botafogo. Como já aconteceu o Atlético Goianiense, mostrando que manda no Beira-Rio, o Avaí mostrando que manda dentro do Beira-Rio. sim. Ou seja, se a gente montar um time, nós aqui do Agora RS, a gente consegue mandar dentro do Beira-Rio, Vitor. Né? Com, com expulso e tudo. Com isso. Podemos começar com 2 a menos. 2 a menos. Que a gente vai conseguir mandar no Beira-Rio. Esta é a impressão que o Inter está mostrando nesse momento. Jogadores. Sim. Bom, e no mesmo horário do jogo do Inter, teve o jogo do Juventude, né? Juventude. Que agora é lanterna do Brasileirão. Abraçou a lanterna. Saiu na frente, mas aí eu até acompanhei a tua produção, muito boa.
teve um expulso, e Sim. aí viu tudo ir ladeira abaixo e veio mais uma derrota. E o Juventude parece estar muito cedo no campeonato, já encaminhando seu destino, que tudo indica vai ser a Série B em 2023, né, Vitor? Sim, mas antes de tudo, obrigado pelo elogio ainda. Tu falou pela produção. E, sim, faltou responsabilidade para os jogadores. Como é que tu vai começar o segundo tempo já chutando um adversário sendo expulso? É, o Juventude ganhando de 1-0 fora de casa. O Atlético Goianiense foi melhor nos primeiros minutos. Até os 26, ali antes do gol do Juventude, só estava dando Atlético. Só estava dando Atlético. E o Juventude estava com uma postura bem defensiva, mas soube aproveitar no primeiro vez que foi ao ataque, fez um bonito gol, tudo ali, e aproveitou, foi 100% na sua primeira chance ali, e fez o gol. E depois do gol, parece que os jogadores do Juventude, aquela questão que a gente conversa bastante aqui no programa, foco, perde o foco. Daí começou de novo, daí teve um pênalti também que não precisava, fizeram um pênalti, daí o goleiro do Juventude salvou ali, daí conseguiu ir pro intervalo com, com a vantagem. Daí que eu vejo de novo, questão do técnico. O que dá para entender que daí o Juventude vem pro intervalo, vem viajando com jogadores não sei onde a cabeça, não estão com a cabeça no campeonato. Daí em 2 minutos ali um carrinho desnecessário que não precisava, acerta o jogador, daí o árbitro vai no VAR e expulsa o jogador de Juventude. E é o sexto jogador expulso. Ontem foi a 13ª rodada, a sexta a expulsão do Juventude. É muito jogador sendo expulso em pouco tempo de rodada do Campeonato Brasileiro. E ali começou, daí a pressão só aumentou, e foi questão de tempo do Atlético Goianiense com um jogador a mais, coisa que o Inter não fez, virar o jogo. E os jogadores em campo, dá para apontar quem é irresponsável, e quem veste a camisa do Juventude. Sim, eu acho que também entra um pouco nessa análise do técnico, que é de saber administrar uma vantagem, né? E não só no sentido tático, mas no sentido mental também, Sim, né? E às vezes é aquela coisa, né? Você tá jogando contra um adversário forte, porque comparado, o Atlético Goianiense veio jogar contra o Inter aqui e feiou, quase levou o jogo, né? sim, Jogando fora de casa, contra o adversário, precisando ganhar. Aí sai na frente, parece assim que o time não tinha se preparado mentalmente para estar em vantagem no placar, sabe? Aí, sim. e agora? Estamos ganhando de 1-0, o que a gente faz? Aí não consegue manter a cabeça fria, não se organiza, vai sentindo a pressão do adversário, quando vê, se perde tudo que havia construído, né? Eu já fiz vários jogos também do Juventude, dá para ver isso daí. O Juventude faz o gol e se perde. Teve no. Deixa eu só conferir aqui. Teve um jogo do Juventude que eu fiz lá, que os jogadores apanharam da bola. Não sei se está lembrado. Essa expressão eu não lembro Foi, qual jogo foi foi, ali foi exatamente. Santos, foi Juventude Uhum, e Santos. uhum, O Juventude saiu ganhando de 1-0. E também nesse jogo teve um expulso. Mas o Juventude saiu ganhando e o Santos abriu, foi para cima e deixou a defesa sem. Parecia a defesa do Inter, né? Tudo aberto. E o Juventude pegava a bola, saía no contra-ataque e lá na frente se atrapalhava com a bola. O Chico, em 2 lances, me lembro que ele tinha um defensor do Santos. O Chico estava com a bola, próximo da área, tinha um defensor do Santos, tinha dois companheiros dele do lado esquerdo,
e um companheiro do lado direito, próximo dele. Era só fazer um passe simples. E o Chico pisou na bola e caiu e ficou reclamando, pedindo falta. É, Foi um lance bizarro. Foi um exatamente. lance Aí bizarro. mistura a questão. O jogador do Santos chegou perto ali para roubar a bola, mas daí ele se atrapalhou, pisou na bola, caiu e ficou pedindo falta. Uhum. Era 4 contra 1. E foi num contra-ataque que o Juventude poderia ter matado. Ali no primeiro tempo ainda contra o Santos. E o Santos foi ganhando, foi vendo as. E a defesa, daí depois, uma expulsão do Juventude, ainda no primeiro tempo, que um lance era o Juventude estava no ataque, de novo, 4 contra 2, e o Juventude conseguiu perder a bola, daí veio o atacante do Juventude dar um carrinho, que nem ontem, um lance que faltou responsabilidade, pensar, foco, e acertou o jogador do Santos. E foi expulso. Daí ali começou a virada do Santos. E ontem, de novo, o Juventude pega a bola, se atrapalha, é um time atrapalhado com a bola, e quando perde a bola fica nervoso, não sabe, afobado, muito afobado, lembrando o Agenor do Inter, Uhum. afobação, se lembra que a gente comentou bastante que o Agenor, sabe, agora, o lateral do Inter, O Bustos, não, foi pro banco de reserva o agora, Heitor. Heitor, eu não sei de onde tirei a Agenor, o Heitor, o Heitor. Se lembra que nós comentamos que o Heitor faz ótimos cruzamentos, mas na hora de desarmar é afobado. Sim. E assim os jogadores do Juventude. Se atrapalham, parece que assusta pegar a bola no momento que está ganhando o jogo. Vem aquela, nós estamos ganhando, o que vamos fazer com a bola? Uhum. Tá faltando Mistura um monte de foco. coisa. Mistura um monte de coisa. Sim, Mistura assim, tu não ter cabeça fria para tomar decisão. Mistura tu não ter sim, tanta qualidade técnica. Mistura despreparo tático, assim, de, por exemplo, o contra-ataque é esse caminho assim que a gente faz. Parece que não tem bem um norte, assim. Porque se tivesse um sim, norte que deixasse o jogador tranquilo, talvez favorecesse, sim. Nós contra-atacamos assim, assim, assado, nós chegamos no gol assim, assim, assado. Mas aí se faltam esses mecanismos, assim, esses princípios, aí só favorece que o time esteja afobado e desconcentrado, né? E, sim. E para te ver afobação, a tua palavra é certa. Nos 2 jogos, o Juventude estava ganhando de 1-0 e teve um jogador expulso. hum, É, foi contra o Santos, no Alfredo Jaconi, e foi ontem contra o Atlético. Ganhando de 1-0 e sempre com o jogador expulso. É hum. afobação, tu definiu bem aí, o Juventude anda afobação, nada de foco. E agora vamos ver, né? O Juventude vai continuar com o mesmo técnico ou vão continuar aquela campanha. Falta o Lisca louco. É. E olha, a situação da Juventude, o Fortaleza que estava bem para trás já passou o Juventude agora, Juventude é lanterna, e o Juventude para sair da zona de rebaixamento tem que encarregar algumas vitórias, porque o primeiro time não rebaixado do Campeonato Brasileiro nesse momento é o América Mineiro, na 16ª colocação, com 15 pontos, já 5 a mais que o Juventude. Então, para sair da zona de rebaixamento, o Juventude tem que ganhar de duas, 3 partidas e torcer para o América não só perder. Ou seja, é difícil, Sim, é custoso. E o próximo jogo do Juventude é um jogo casca grossa, é no próximo domingo, dia 26, contra o São Paulo no Morumbi, ou seja, indicativo de que não vai ser dessa vez que o Juventude vai tirar vantagem, pelo menos é o que a situação nos induz a pensar, né? Pode perfeitamente o Juventude ir lá e ganhar, mas a gente tem que analisar o que está acontecendo, e o que está acontecendo nos indica que o Juventude tem poucas chances de ganhar, então a situação está bem complicada e o futuro próximo do Juventude no campeonato não é bom, aparentemente. após o jogo ontem, o vice-presidente do Juventude, o Oswaldo, foi questionado sobre essas expulsões que estão ocorrendo. E daí ele falou,
ele devolveu a pergunta questionando o que nós vamos fazer, punir, diminuir o salário. Uhum. Se o próprio dirigente não sabe o que... Daí É passa uma certa desconfiança para a torcida do Juventude, uma né? falta de E quando segurança. falou, sim, uma falta de segurança. Se o dirigente não sabe, o que vamos fazer com os jogadores? Vamos punir? Vamos diminuir o salário? Não, tem que ter um... Eu acredito que tem que conversar com os jogadores, vai ter advertência, vão entrar ligado, é uma conversa, vão ter que conversar. E ele não garantiu a permanência do Eduardo Batista também. Vai ficando Ah, cada vez mais complicada a permanência dele, porque os sim, resultados não são bons, já não são bons neste ano. E às vezes, né, na nossa cultura do, do futebol brasileiro, que a gente critica muito, mas às vezes a saída é essa, né? Não tem outra coisa a sim. fazer, senão vai demitir todos os jogadores? Não dá. Então tem que mexer com o ambiente, e a maneira que se encontra de mexer com o ambiente é trocando o treinador para ver se dá algum resultado, né? É Bom, mas uma tem, Vitor, ali, só para... Tu falou que é difícil, tá difícil, mas também na entrevista ele deixou uma certa esperança para a torcida do Juventude. Falou em contratações, umas possíveis contratações, não falou o nome, mas falou que a exigência vai ser maior na hora de contratar. ótimo. Isso daí. Esperamos Isso que daí ele, sim, é uma exigência. Vamos ver se tem alguma esperança, porque, como falaste antes, não vai estar fácil a vida do Juventude. sim. Mas estamos na torcida, né? Aqui, como Sim, representantes gaúchos, estamos sempre na torcida para que o Juventude se recupere, para que nós tenhamos o máximo de clubes gaúchos na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, e agora tratamos então tudo sobre o jogo do Juventude. Vamos agora para o Grêmio, que conseguiu vencer o Sampaio Corrêa no sábado de manhã. O torcedor gremista foi ao estádio. Houve, né, um atrito entre a torcida e o time, que o Grêmio novamente não jogou bem, mesmo contra o fraco Sampaio Corrêa. Não foi uma boa atuação do Grêmio, mas apareceu o Diego Souza 2 vezes, fez 2 gols e deu o que mais interessa nesse momento para o Grêmio, que são as vitórias, vitória. e que mantém o Grêmio aí na briga pela classificação. Hoje o título da Série B estaria distante, mas pelo menos o Grêmio se mantém na disputa bem vivo, né? Na disputa pela classificação para a Série A, que nesse momento também é a grande prioridade, né, Vitor? A torcida do Grêmio está dando um exemplo, está apoiando, está cobrando, tá certo. Também o Grêmio tem que mostrar que é o Grêmio, que é um time copeiro dentro da arena, e a torcida ali. Alguns jogadores usaram as redes sociais para lamentar, pedir mais apoio da torcida, parar de vaiar. A torcida está ali no seu direito de cobrar, né? Não quer quer ver o Grêmio como grande. O Sampaio Corrêa ser sofrido, É, quem teve que ser de novo o Diego Souza, teve que ser o balde de água fria. sim, A torcida do Grêmio tá certo de reclamar. Tem meu apoio também. Tudo bem que agora os jogos o Grêmio só tem para a Série B, mas também cabe a direção gremista já fazendo uma avaliação, né? Mesmo não precisa anunciar, estamos analisando tal jogadores que irão deixar o clube, mas já dá para dizer que a direção do Grêmio tem que fazer um laboratório, ver que realmente quais jogadores tem que vestir com o Grêmio subindo a camiseta do Grêmio, porque tem jogadores ali que já estão deixando a desejar, né? Já está bem claro isso. Não sim. tem, E não agora, tem a característica para jogar sim, sim, no Grêmio. essa janela vai ser decisiva para o Grêmio, né? O Grêmio já anunciou o retorno do Lucas Leiva, que é um volante que tem forte identificação com a torcida, Com o Grêmio. também um atleta que tem uma bagagem histórica bem forte, né? Passou pelo Liverpool, foi bem na Europa e tal. Só que a gente tem que ver também que para quem olha os jogos do Grêmio, a gente vê que o problema do Grêmio não é só decisivo, não é só defensivo. Pelo contrário, Não. desde que o Roger
começou a usar o esquema com 3 zagueiros, dando mais cobertura para o Jeromel e para o Kahneman, o Grêmio não tomou mais gol praticamente. Não sei, eu não tenho esse dado exato, mas eu acho, se não me engano, o Grêmio não tomou gols desde que o Roger começou a usar 3 zagueiros. Sim, E, parece que são 6 partidas. então o Lucas chega para somar, mas a gente que olha os jogos do Grêmio vê que as principais dificuldades do Grêmio estão em criar chances de gol. O Grêmio precisa de jogadores muito do meio para frente, não pode ficar só na dependência do Diego Souza. Nesse jogo contra o Sampaio Corrêa, o Janderson e o Biel, que jogaram pelos lados, foram inoperantes. Os alas também, que o Roger tentou apostar nos alas para chegar pelos lados, não deu certo. O Sampaio Corrêa era muito ruim, e mesmo assim o Grêmio praticamente não chutou na goleira. Praticamente não chutou no gol e dependeu de novo do Diego Souza. Então, legal trazer o Lucas Leiva, até pelo ambiente, pelo espírito de liderança que ele vai trazer, mas o Grêmio precisa estar atento nessa janela a reforçar o grupo do meio para frente e também, como tu disse, já começar a pensar em 2023, porque o Grêmio tem uma folha muito cara pelo futebol que apresenta e alguns jogadores que constam hoje no plantel tem que se discutir se eles têm qualidade para ficar no Grêmio ano que vem, porque eles são mais custo do que resolução de problemas, né? Sim, até o próprio Elias entra nessa questão aí. Vai ser o jogador que começou o Campeonato Gaúcho ou o jogador que está sendo agora durante a Série B? Ele, tem horas assim que ele dá um apagão e perde gols fáceis, arranca e é um jogador meio desfocado. Daí resta saber se para o próprio direção do Grêmio, saber se vai continuar com ele ou vai emprestar. Eu estou vendo mais que o Grêmio emprestar ele para a próxima temporada como mais uma saída, porque não estou vendo assim ele ser jogador para 2023. Está sendo bem diferente. Sim, A gente falou que ele era um jogador de personalidade, mas eu, não tá cumprindo dentro de campo. o Elias eu vejo duas coisas sobre ele. Primeiro é que ele foi bem no gauchão jogando de centroavante, né? Ele foi o centroavante até a volta do Diego Souza. E aí jogando mais por dentro, mais perto do gol, eu achei que ele rendeu mais. Para mim ele caiu de produção desde que ele voltou a ser utilizado pelos lados. Na minha visão, ele não é um jogador de lado, um bom jogador de lado. Sim. Para mim ele é mais um jogador de central, para jogar no comando de ataque. E outra é que ele, assim, eu não acho ele ruim, mas ele está longe de ser um craque, né? Ele não é um craque de bola, mas eu acho que ele, dentro dos limites dele, ele é suficiente porque o Grêmio precisa nesse momento. Os problemas que eu vejo mais no Grêmio são jogadores que a gente sabe que tem salários altos e que não correspondem. Thiago Sim. Santos, Diogo Barbosa, são jogadores assim que não. O Diogo Barbosa, a torcida faz tempo que perdeu a paciência com ele. Sim, o próprio É Thiago Santos, eu nunca vi um gremista falar bem do Thiago Santos, e assim como eu não me lembro de nenhuma partida, de ter visto um jogo do Grêmio e dizer, bah, hoje foi o jogo do Thiago Santos. Não é um bom jogador. O O Diogo Barbosa. Benítez, enfim, a gente poderia ficar falando de alguns jogadores o lateral direito, que o Grêmio já contratou alguns de uns tempos para cá e não resolveu o problema da função. Então, o movimento do Grêmio ele é dois ao mesmo tempo, né? Dar um jeito de não ficar na Série B ano que vem, de qualquer jeito, tem que subir, Sim. mas já pensar em quem é que vai ficar e quem é que vai sair pro ano que vem, né? Porque com esse grupo que tá aqui, dificilmente o Grêmio vai chegar em algum lugar no ano que vem. O que dá para ver, assim, para acompanhando a torcida do Grêmio, com o Diogo Barbosa, assim, em dois momentos que dá para ver que a torcida pede a paciência com ele. É que ele ficar só no toque e voltando a bola para trás. Não, outro lance lá também que irritou, parece que ele quer a bola que chegue nos pés dele, ele não vai para dividida, ele não vai com vontade. Sabe aquele jogador que fica esperando a bola chegar no pé, não Sim, acredita na jogada? sim. Isso daí tá irritando os jogadores, não nesse jogo no sábado, mas já vem acumulado. Jogadores não, a torcida, já vem esse acúmulo da própria atitude
do Diego Barbosa dentro de campo. Sim. Ele tá... Não sei se é diferente jogar aqui no Rio Grande do Sul, realmente, mas ele me parece que é um jogador que não tem espírito, aquela pegada para jogar no Grêmio, para jogar um gauchão, digamos assim, ele não compreendeu como é que é o futebol aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Tá? E aí, Ele é mais, parece assim, para Santos, para São Paulo, sabe? sim, o futebol gaúcho é muito pé de ferro, assim, e Sim. não é muito o estilo dele. E a torcida não gosta do jogador que não acredite num lance. A torcida quer que um jogador vai ali, acredite, o companheiro vai acertar, a bola vai numa dividida, vai sobrar para ele, não quer. E também é ruim tu ver dentro do teu estádio, na frente da torcida, pegar a bola livre e tocar a bola para trás. Sim, É. Isso daí o Grêmio tá fazendo demais, né? Tocando a bola. E quando tu falaste antes, cadê o chute de fora da área? Cadê o sim, jogador para chutar? Tá sim, faltando um. Agora vamos ver se o Lucas, que antes fazia gol com camiseta do Grêmio, se vai ter essa responsabilidade de ser o jogador chutador do Grêmio, sim. que vai ser uma experiência boa pro Grêmio, vai ser. É É. um jogador diferenciado. Ele é outro patamar. Em termos de volante, ele é outro patamar. Ele resolve esse problema do Grêmio. Só que ele não resolve todos os problemas do Grêmio. E é preciso ter isso em Então, mente, né? Que o Grêmio precisa dele e de mais jogadores. Vamos ver como é que o Grêmio vai segurar, vai resolver essa questão. E para a gente eu, ver, assim, como essa, o Grêmio, assim, em termos de grupo, ele, se a gente para pensar, ele sobra na Série B que com todo esse... Porque o Grêmio só tá tomando críticas, porque não sei o quê, porque tá jogando mal, porque não consegue. E mesmo com tudo isso, a gente olha a tabela e o Grêmio é quarto colocado, com 21 pontos, sim. estaria classificado hoje, só está longe do título, já está a 10 pontos do Cruzeiro, que é o líder. Mas mesmo com toda assim, a deficiência que o time do Grêmio vem apresentando, ele ainda assim consegue ser quarto colocado do campeonato. O que faz a gente pensar que o Grêmio vai ter que fazer muita força para não subir. Olha, tem que É, mas ser, tem que ter sim. muita incompetência para o Grêmio não subir para a Série A para o ano que vem. Mas o que está ajudando bastante é a defesa do Grêmio. A Ah, questão, sim. depois que o Roger arrumou aí a defesa do Grêmio, deu um equilíbrio. E o que está salvando. Imagina se não tivesse essa defesa boa, o que seria Ah, é. sábado. Sim. Os três zagueiros deram cobertura pro Jeromel e pro Kahneman e até nesse jogo não lembro se, peraí só um pouquinho. Mas a questão o Grêmio tem dois. Nesse jogo contra o Sampaio, Correia não jogou o Kahneman, né? Jogou o Natan, Jeromel e Bruno Alves, mas mesmo assim, a formação com três zagueiros, com um dos zagueiros dando aquela cobertura, tá dando mais segurança. O que eu acho que está faltando é justamente porque quando tu tem três zagueiros, tu deixa de ter, e com dois pontas, tu deixa de ter gente no miolo para armar. E uma coisa até que o comentarista disse na transmissão e que eu concordo, é que ele, utilizando os pontas por dentro, ele dificultou a construção de jogadas pelos lados, porque dependia muito dos alas, e os alas não tinham essa qualidade no Grêmio. Nem o Jonathan, nem o Diogo Barbosa. Então o Grêmio ficou muito inoperante, mesmo com mais cobertura defensiva. E isso é uma coisa que tem que ser arrumada na sequência. Sim. O Grêmio vai ter que também prestar atenção ainda para um mercado. Vai precisar muito de um outro centroavante, não deixar só no Diego Souza. Vai precisar analisar bem. E já, como o dirigente lá da Juventude falou, ser mais rígido na hora de contratar, né? Porque o Grêmio vai precisar ser rígido nessa contratação. Já pensando em 2023, não pode pensar num jogador só para agora, para Hum. até dezembro, no caso. Tem que pensar para um jogador, no mínimo, para ficar 2 anos, 2 temporadas. Sim.
Gastar bem o Então, dinheiro, né? Porque gastar bem. é muito interessante a gente pensar nisso, porque o, assim, a deriva do Grêmio foi tão repentina que chega a assustar, porque a gente está em Sim, 2022. Até o início do Campeonato Brasileiro do ano passado, meio de 2021, o Grêmio tinha sido campeão gaúcho e era tido como uma referência. sim, Era um time referência do Brasil. Por isso, isso foi um dos grandes motivos que ninguém acreditava, mesmo os colorados secando, ninguém acreditava que a gente via que o Grêmio estava mal, mas ninguém dizia assim, ah, o Grêmio vai cair. A sensação era sempre assim, ah, não, daqui a um pouco o Grêmio se ajeita. Ah, sim. o Grêmio tá mal, mas daqui a um pouco. E foi indo, foi indo, foi indo. Agora O já tempo foi o passando e tempo foi passando e hoje a gente olha assim, meu Deus, como é que conseguiram chegar nesse ponto? E assim, em termos administrativos, a gente não sabe até que ponto o Grêmio está conseguindo sair dessa situação de fato, né? Mas a verdade sim. é que, mesmo assim, tu conversa com as pessoas e com toda essa incompetência do Grêmio, tu vê assim, tá, mas daqui a um pouco o Grêmio se ajeita. Daqui a um pouco, mesmo assim, ninguém ainda está acreditando que o Grêmio pode não subir para a primeira divisão, né? Sim, agora por isso que a gente falando em contratação já pensando em um longo prazo, não um curto prazo, porque volto a repetir ali, alguns jogadores vão ter que ou ser emprestado ou ser dispensado. O Grêmio vai ter que ter a direção do Grêmio vai ter que ter uma atitude que a torcida espera, né? Essas vaias aí é um sinal que a torcida perdeu a paciência, tá apoiando tudo, mas que é outra postura do time, principalmente dentro da arena. Sim. O Grêmio que agora enfrenta o CSA de Alagoas na quinta-feira no estádio Rei Pelé, às 9h30 da noite. Bom, falamos de Grêmio, agora vamos para o que a gente sempre comenta aqui, né, Vitor? Que sempre fazemos questão de falar desse assunto e que nesse fim de semana tivemos um grande jogo entre Corinthians e Inter, valendo a ponta da tabela, nas primeiras posições da tabela do Campeonato Brasileiro Feminino. O Inter empatou em 1-1 com o Corinthians, saiu na frente, mas cedeu o empate e agora é vice líder da competição, só perde para o Palmeiras, que tem 31 pontos. O Inter tem 30 pontos. O jogo foi no Parque São Jorge, né? De novo, não foi num grande estádio, como a gente sempre comenta, né? Mas tá aí, o Inter, Mas foi um bom resultado para o time sim. feminino do Inter. Não, e eu olhei, não consegui olhar todo o jogo, mas olhei boa parte do jogo, e o Inter foi melhor em boa parte da partida. O Inter fez uma grande partida, e justamente contra o Corinthians, né? Que Sim, que é é um uma time forte no time futebol forte. feminino também. Time fortíssimo, né? E as gurias do Inter fizeram frente e poderiam ter saído com a vitória. O Corinthians eu falo que está anos-luz assim na frente, porque não é de hoje que o Corinthians está investindo no futebol feminino, time forte. Faz tempo, olha os anos anteriores, ou é campeão, ou é vice, ou é campeão, está Sim, sempre ali disputando o título. Esse resultado de ontem do Inter foi ótimo e deixa o time na vice-liderança na tabela, né? sim. Foi um ótimo resultado para quando falaste, em alguns momentos ali dava para ver que dava para vencer o Corinthians, mas eu ficou com aquela sensação que um empate já estava bom para o Inter fora de casa. E uma pena, né? De novo, não foi dois times grandes Uhum. disputando, belo no jogo, e não foi num estádio principal. Sim, o gol do Inter foi marcado pela Milene de pênalti. Foi bem pênalti. Foi um lance assim que a jogadora do Inter driblou para dentro da área e a jogadora do Corinthians meio caindo assim, caiu e acabou quase que abraçando a bola assim. E aí foi marcada a penalidade, a Milene converteu. Mas é isso, fica aí, seguimos E, acompanhando com, o e como é que Inter. tá a tabela? A tabela no o Grêmio tá O Grêmio venceu o Avaí Kinderman por 2-1 no sábado também. No sábado também. E é nesse momento 11º colocado com 17 pontos. continua. Tá, deixa eu ver. O primeiro time que se classifica é o Flamengo, tem 18. Então o Grêmio tem chance de classificação.
e está longe da zona de rebaixamento. O primeiro time da zona de rebaixamento é o São José de São Paulo, com 9 pontos. Então, aquela desconfiança que havia, será que o Grêmio tem chance de cair Sim. no feminino? Agora essa chance está mais distante, o Grêmio não pensa mais em rebaixamento, já mira ao grupo de cima da tabela. O Grêmio tá a mesma coisa no que aconteceu com o Grêmio no ano passado masculino. Tava com um time ótimo, daí a direção do Grêmio mudou as jogadoras ali do Grêmio ali, fez uma reformulação, a mania de contrato curto também, fez com jogadoras do Grêmio, e o resultado está sendo essa. No começo do ano ali, o campeonato ali do Brasileirão Feminino, brigando para não cair. Que Sim. tava um bom tempo ali brigando, não consegue vencer Grenal faz 5 anos, e agora deu para ver, pelo menos nessa tabela aí, né, que tu me falou agora, que a equipe do Grêmio tá mais tranquila ali, em Sim, relação ao São José. sim. Agora a chance de cair não tem mais. Não tem mais. E, bom, os próximos jogos da dupla, o Inter joga contra o Santos só no dia. Será que tá certo isso aqui? Só no dia 3 de agosto, segundo aqui a tabela que a gente está olhando aqui. Próximo jogo, 3 de agosto, contra o Vai Santos ser um bom. no Sesc, às 4 horas da tarde. E o Grêmio joga contra o São José de São Paulo, time da zona de Sim. rebaixamento, fora de casa, Inter e Santos. também no dia 3 Inter, de agosto. Inter e Santos no Sesc. É, Só falta agora ali botar um puxadinho do lado do Beira-Rio ali, botar aquelas goleirinhas ali, né, sabe? Aproveitar que a hora tá fechada, vamos botar as gurias jogar aqui mesmo. é. Só tá Militão, faltando isso. Inter e Santos. Por que não vai ser no Beira-Rio? sim, é verdade. Tá? Oi, para mim, a sensação assim que tá sendo esse ano, como eu falei, o Corinthians tá bem na frente, todo mundo, na questão do futebol feminino, tá sendo o Palmeiras. Ah, sim, o Palmeiras Palmeiras esse investiu ano forte esse ano também. investiu O Palmeiras investiu. e tá dando resultado. Vai ser bom a semifinais Sim, do Campeonato Brasileiro. Vai ser bonito de ver. com E, certeza. e tomara que pro ano que vem pare de colocar as gurias jogar nos cantinhos. Mas isso eu acho que eu sou um otimista nesse sentido. Eu acho que é um caminho assim que quando uma coisa entra em rota de crescimento, só vai. Eu acredito muito Só que vai. nos próximos anos a tendência é a modalidade se expandir muito e ser levada cada vez mais na seriedade, assim, A gente não pode, com a devida valorização, sabe? sim, a gente não pode achar só bonito lá fora, lá, que nem aquela É. vez, vamos voltar a citar aqui o Barcelona O enchendo Barcelona, o estádio principal, a gente achando bonito e aqui tendo a oportunidade, como ontem teve Inter e Corinthians, um bom jogo, dava para botar lá na Arena Corinthians, mas não, colocaram num cantinho. sim, E agora vai ter Inter e Santos, vai ser onde? Num cantinho, não no Beira-Rio. sim, verdade. Bom, falamos então do feminino, do Campeonato Brasileiro Feminino. Agora vamos para os assuntos finais, que são, são os desempenhos dos gaúchos nas outras séries do Campeonato Brasileiro. O Brasil de Pelotas finalmente É, ó, venceu, Vitor. Brasil de Pelotas não é, pelo menos não é mais lanterna. Não é uma lanterna. E olha só não é mais lanterna, como está a 2 pontos de saída da zona de rebaixamento. Sim, O Brasil é 19º com 9 pontos, venceu o Ferroviário, Ferroviário por 3-1 no Bento Freitas, e agora está a 2 pontos do Vitória, que é o 16º com 11 pontos. Então, daqui a um pouco, quem diria? numa próxima rodada, se o Brasil de Pelotas vai e ganha, quando vê, até já sai da zona de rebaixamento. O Brasil que, Não, o que chama a atenção aí, o Vitória brigando para não cair na Série C, né? sim, brigando para É. não cair na Série C. Que destino que teve Que destino. O, perdeu por 1-0 no Barradão para o Botafogo de São Paulo. Brasil de Pelotas e Paysandu, se não estou enganado, o próximo jogo. Vamos ver aqui.
É um jogo Isso que deu mesmo, moral. na casa do Paysandu. Eu E digo ali, já um empate ali já é bom, hein? Ali, sim, um ponto em ponto, porque é tiro curto o Campeonato Brasileiro Série C, né? Não tem retorno, a primeira fase os 19 jogos ali para cada um, não tem tempo para e cai os pensar, quatro, é ganhar não ou tem tempo. ganhar, não tem essa. E o Brasil de Pelotas deu agora um certo ânimo para essa torcida, né? Não, Que tem chance agora, vamos ver se embala agora, né? E além do Brasil, temos o São José e o Ipiranga. O São José perdeu para o Mirassol, que é líder da competição, com sim, 23 pontos, perdeu fora de casa para o Mirassol por 2-1 um dos fortes candidatos para subir para a Série B. para subir. E o Ipiranga joga hoje à noite, contra o ABC. O ABC, que também está bem na tabela, é o terceiro colocado com 20 pontos. O Ipiranga é Eu vou ver se décimo. eu vejo esse jogo aí. Vai ser um bom jogo. Se vencer, o Ipiranga entra na zona de classificação. Fica na oitava, pode ficar na oitava colocação. E dependendo, deixa eu ser preciso aqui. Dependendo, pode até subir mais. Pode até ficar melhor. O Eu, Ipiranga e o São José ficou em nono com 16 pontos. E se o Ipiranga. Eu vou fazer um cálculo aqui, para não deixar impreciso. O Ipiranga tem 16 pontos. Se ganhar hoje do ABC, vai a 19. O oitavo colocado é o Remo com 16, mas o Remo já jogou. Então, sim, a oitava colocação o Ipiranga já conseguiria. O Volta Redonda é o sétimo com 16 pontos. Só que o Volta Redonda também joga hoje contra o Floresta. Então, dependendo do resultado, se o Volta Redonda ganha, não, o Ipiranga não passa. Mas tem sim. o Manaus. O Manaus é o sexto com 17 pontos. Olha, se o Ipiranga vence hoje, ele entra de vez no grupo de cima e já começa a brigar pela classificação. O Ipiranga era no começo do campeonato, era um dos favoritos para. Ele era, digamos, era para estar em quarto já, para estar que tem um Mirassol, era um dos favoritos e não está correspondendo, está marcando passo. Até em Erechim ali perde jogos importantes em casa, não consegue vencer, às vezes empata, está patinando. O São José já deixou claro, né, que nesse ano era para não cair para Sim, a Série D, né? Mas já o Ipiranga era, era totalmente diferente, um dos principais para subir para a Série B e não está correspondendo. Ainda tem umas rodadas para tentar garantir, para ficar entre os 8 ali, daí vai ser diferente. Daí vai ser uma fase quente. Vamos ver como é que vai terminar esse enredo aí pro Ipiranga e pro Brasil de Pelotas, né? Time grande, um dos que era considerado terceira potência do Rio Grande do Sul, a fase magra lá do Juventude. Lembra que falava que o Brasil de Pelotas era a terceira potência no futebol no Rio Grande do sim, Sul? E é, agora brigando para não cair para a Série D. sim. Bom, e daí na Série D, concluímos essa parte, os gaúchos também. Ó, no grupo 8, que é o grupo dos gaúchos, o Caxias é terceiro com 17 pontos e o Aimoré vem em quarto também com 17 pontos. Os dois estariam classificados e já abriram vantagem para o São Luís, que é o outro gaúcho, mas que está fora da zona de classificação do grupo, abrindo uma vantagem já de 4 pontos, aí faltando uma, duas, três, 4 rodadas para o fim da fase de grupos. Então aí temos dois gaúchos com a classificação encaminhada E com o para São próxima. Luís ali beliscando ali também, E, né? e se bobear, é que o São Luís é mais complicado, porque o São Luís tem 13 pontos e o Cascavel é o segundo colocado com 18 e o Azures é o primeiro também com 18. Então, para o São Luís entrar, eu acho, hoje, mais se fosse no lugar de outro gaúcho, ou do Sim. Aimoré ou do Caxias. Caxias que empatou nesse sábado com o Cascavel, em 0-0 em casa. O Aimoré teve, claro, jogo entre os gaúchos, né? O São Luís enfrentou o Aimoré em Juí e o Aimoré ganhou. E hoje tem o outro jogo
Um outro jogo, na verdade, esse jogo está acontecendo agora, entre o Azures e o Próspera. Se o Azures ganhar, aí se isola de vez na liderança e praticamente também encaminha a primeira colocação. Não tá tão equilibrado essa tabela, não, né? Não, Não tá. os quatro da frente praticamente já se descolaram dos demais, assim, né? Sim. Já estão a 4 pontos, então tem que dar uma reviravolta muito grande para não ser esses 4 primeiros. Mas, infelizmente, o São Luís não está passando, mas Caxias e Aimoré já tem a vaga bem encaminhada, o que é positivo para o Rio Grande do Sul, né? O Caxias aí faz tempo que tá brigando para anos e anos tentando voltar pelo menos para a Série C, né? Que já foi um time praticamente sem divisão, agora brigando pelo menos para voltar para a Série C. Sim. Caxias. Bom, então é esse o nosso giro aí, futebol gaúcho nas outras séries, e agora nós encaminhamos o fim do programa. Mais algum destaque, Vitor? Eu só destaco o que eu falei no programa anterior e vou continuar nessa tecla. O Inter tem que voltar a ter postura de time grande na frente da sua torcida. E o que deu uma aula foi o Botafogo. Tem que aprender com o Botafogo. O que o Botafogo fez, ter raça, vontade, acreditar com um a menos, o Inter tem que fazer no Beira-Rio. Sim, boa. Bom, eu vou destacar então o Grêmio. Eu vou elogiar a contratação do Lucas. Acho que ele agrega ao grupo gremista, mas acho que a direção gremista tem que abrir o olho e saber que o Grêmio precisa mesmo de jogadores mais assim do meio para frente que ajudem na construção dos gols, porque é isso que o Grêmio está precisando. Não depender tanto do Diego Souza e ter mais qualidade na criação. E com esses destaques... Só uma coisinha aqui, Vitor. Fazer a campanha rapidinho. Coloca Inter e Santos no Beira-Rio. Boa. Sempre é a campanha do futebol agora, do futebol feminino, que a gente sempre fala. Sim, nada de colocar no cantinho. E enquanto não colocar, a gente não vai parar de falar. Então é isso. Futebol agora, desta segunda-feira, dia 20 de junho, termina. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência, deixamos um forte abraço e avisamos que nós não cobrimos apenas o futebol, nós acompanhamos todos os fatos que dizem de alguma forma a respeito aos gaúchos, tanto o tempo, o trânsito, a política, a economia, o cotidiano, tudo que interessa aos gaúchos você encontra no Agora RS. Nós também estamos nas redes sociais, o Vitor tem Twitter, né, Vitor? Sim, é Vitor_A Pereira. O meu é @Victor Caprioli. Mais uma vez, nós agradecemos a sua audiência, deixamos um forte abraço e até a próxima semana. Então tá, um abraço, pessoal. Até a próxima.